Oi, eu sou a tia boa da Bahia, a profetisa Rosen Carvalho. Estou aqui para ler mais uma palavra da Bíblia Sagrada, né? Eu estou aqui já passando por João Batista. João Batista 6:66. João Batista 6:66. Você está gostando do meu vídeo? Dos meus vidinhos? Assista e compartilhe meus vídeos. Dê seu joinha, viu? Se inscreva no canal. Pois é, porque eu preciso, né, de sua ajuda, né, para propagar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é. Então, João Batista 6:66. Muitos discípulos se retiram. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos 12 discípulos dele também. Porque Jesus tinha muitos discípulos, né? As pessoas pensam que é só 12 discípulos. Mas não, Jesus tinha muitos discípulos, viu? Muitos discípulos. Agora, o que andava assim 24 horas por dia com Jesus, na companhia de Jesus, né? Eram 12 discípulos, né? Pois é. Eu também sou discípula de Jesus Cristo, viu? Você também é discípulo de Jesus Cristo. Você aceita Jesus como Salvador da sua vida? Aceita? Aceite! Seja um discípulo, uma discípula de Jesus. Amém? Aleluia! Estamos aqui, né? Para lhe esclarecer sobre a palavra, né? Você que não entende muito da palavra e também você que entende muito, né? Que a gente tem muita revelação mesmo. É só revelação. Porque Deus, né? Me pegou, né? O mês passado, né? Já estamos no mês 8 de 2021, para poder fazer as revelações, né? Da palavra dele. Viu? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, à vista disso, muitos dos seus discípulos, né? O abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12 discípulos: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu Simão Pedro, né? Senhor, para quê? Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? Replicou Jesus. Já Jesus pegou e disse, né? Replicou, falou: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Então Jesus disse: um de vocês aí é o diabo. Retira. Referia-se ele a Judas Iscariote, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12 discípulos, né? Era o Judas Iscariote, viu? Pois é. João Batista 7:1. A incredulidade dos irmãos de Jesus. Passadas estas coisas, Jesus andava pelas Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuraram matá-lo, né? Ora, a festa dos judeus, chamada a festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, né? Isso foi os irmãos de Jesus Cristo, né? Dando conselho para Jesus se apresentar logo ao mundo, porque ele fazia muita maravilha, muita coisa boa, né? E aí os irmãos estavam querendo que ele ficasse, né, já famoso, né? Pois é. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. E os irmãos dele nem criam, nem acreditavam, viu? Nele, viu?
Pois é. Disse-lhe, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Então, Jesus falou isso, né? Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são mais. Então, Jesus disse que dava testemunho do mundo, né? Aí nessa palavra, né? Jesus disse que dava testemunho do mundo, né? Por isso que o mundo odiava ele, né? Subi vós outros à festa. E aí mandou os irmãos dele ir para a festa, viu? E disse: eu, por enquanto, não vou subir, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Ficou lá na Galileia. João Batista 7:10. Jesus na festa dos tabernáculos. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde está ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom. Outros diziam: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Então, as pessoas ficavam só comentando sobre Jesus, dizendo, um dizia que Jesus era bom, outro dizia que Jesus era ruim, né? E aí, né, enganava o povo, né? E ficava falando mal de Jesus, só murmurando o tempo todo, né? Nos lugares, né? Das sinagogas, onde ele ia, no templo também, onde ele ia, pela rua também, em todo mundo, né? De lá, de perto, na circunvizinhança, né? De lá de perto, né? Por os arredores de lá, né? Porque eles falava bem baixinho, porque tinha medo dos judeus, né? E os judeus botavam para correr quem estivesse falando de Jesus. Não gostava também não, os judeus, viu? Então o pessoal do templo lá, né? Das sinagogas. João Batista 7:14. Há controvérsia entre Jesus e os judeus. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estas letras? Sem ter estudo. Então perguntava: como é que ele sabe isso tudo? Falar isso tudo? Revelar isso tudo? Sem ter estudo nenhum? Né? É que nem eu. Eu não estudei teologia, não fiz nada. Mas o Senhor me pegou esse mês, né? Esse mês passado aí, né? E agora estamos caminhando para o segundo mês, né? Pois é. Já estou aqui em João já, né? Que eu vou pregar, né? Pregar não. Vou revelar todo o Novo Testamento, né? Inclusive o Apocalipse, viu? Que Deus me pegou para poder organizar os eventos do Apocalipse, viu? Eu sou a única pessoa no mundo que teve a ousadia no Espírito, que sou manifestada 24 horas por dia no Espírito Santo, em Deus de Israel e em Jesus Cristo, que calculei já a marca da besta. Pois é, ninguém calculou. E os Apocalipse que fizeram filme, livros, revelações, milhões de revelações no mundo, Deus não se agradou. Por isso desceu aqui em mim os 3 Espíritos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus único, viu? Deus único. Respondeu, então Jesus respondeu, né? Quando eles perguntaram, se ele não tem estudo, tá falando isso de onde? Quem deu autoridade para Jesus falar isso, né? Eles ficavam sempre perguntando essas coisas. Aí Jesus disse: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Então, o meu ensino é daquele, ó, que me enviou, ó. Eu também, a mesma coisa, eu digo a Jesus aqui. Né, Jesus? Sim. Pronto, falou Jesus aí. O manifestar de Jesus Cristo. É isso aí, viu? É sim, sim, não, não. Né, Jesus? Sim, sim. Não, não. Pois é. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se
se ele é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Então, ninguém estava mais observando a lei de Moisés naquele tempo, né? Por isso que Deus mandou Jesus, né? Para poder endireitar os caminhos dele, não, para a salvação. Só que eles não aceitaram, os judeus não aceitaram Jesus, não. Viu? Porque procurais matar-me. Então, Jesus disse que ele estava procurando matar. E por que isso? Se eles são da lei de Moisés. E é proibido matar, né? Respondeu a multidão: tens demônio. A multidão disse que Jesus tinha demônio. Quem é que procura matá-lo? Replicou Jesus: um só feito realizarei, e todos vós admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado, circuncidais um homem. Então, Jesus disse que no sábado ele estava circuncidando pessoas. Circuncidou um homem, viu? E se o homem pode ser circuncidado em um dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, porque vós indignais contra mim, pelo fato de que eu ter curado num sábado, ao todo um homem, né, foi circuncidado, que ele disse. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. João Batista 7, 25. Os guardas mandados para prender Jesus. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procura matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é, de fato, o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vos não conheceis. Então, diz que eles não conheciam era Deus, mas a Jesus todo mundo conhecia. Jesus disse: eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem, né? E disse Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa, de fato, o que ele diz: a vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não pode ir. E aí ficou se perguntando, né, essas coisas aí.
João Batista 7,37. Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e clamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do meu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, né? Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, o Espírito, né, Santo, só ia descer, né, depois que Jesus subisse para o céu, né? Que foi o que aconteceu. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? De onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Pois é. João Batista 7,45. Os guardas voltam sem Jesus. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhes perguntavam por que não os trouxeste? Responderam eles: Jamais alguém falou onde este homem. Replicavam, pois, os fariseus: Será que também vós foste enganados? Né? Os fariseus sempre questionando, sempre, né? Falando mal de Jesus, fruticando, né? Que eu digo, né? Pois é. Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita, né? Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Respondeu eles: Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia. Examina e verás que a Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. João Batista 8. A mulher adúltera. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Jesus ia para o templo, tá vendo? De madrugada, tá vendo? De manhãzinha, umas 4 da manhã, é de madrugada, né? 5 horas, né? 3 horas da manhã. Jesus ia cedinho pro templo, viu? O templo ficava aberto, né? Com certeza, né? 24 horas por dia, porque para ele ir de madrugada, né? Pois é, Jesus não saía do templo. Ficava o tempo todo, né? Ensinando, né? Ensinava lá no templo, viu? Pois é. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E
Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Aleluia, glória a Deus. João Batista 8:12. Jesus, a luz do mundo. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo. Logo, respondeu Jesus, né? Logo, os fariseus falaram: Logo, o teu testemunho não é verdadeiro. Então Jesus respondeu-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Então Jesus disse que não julga ninguém, viu? Que não veio naquele tempo, né, para julgar ninguém, viu? Se eu julgo, e meu juízo é verdadeiro. O meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Então, se ele julgasse, era Deus já dentro dele, já julgando também, viu? Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então, eles lhe perguntaram: Onde está teu pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu pai? Se conheceis a mim, também conheceis a meu pai, que é Deus de Israel. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Amém? Aleluia, glória a Deus. João 8:21. Jesus defende a sua missão e autoridade. De outra feita, lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procureis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele, acaso, a intenção de suicidar? Né? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, e eu lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Né? Jesus falando que ele não era desse mundo. Por isso eu vos digo que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, quem não crê em Jesus, né? Que ele é o Deus, né? O Salvador, né? Que é um Deus, né? Tem Deus de Israel, tem Jesus que é Deus e tem também o Espírito Santo de Deus, que é Deus. São três em um. Deus único, viu? Então, eles perguntaram: Quem és tu? Respondeu Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito, e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai, Deus de Israel. Disse-lhe, pois, Jesus: Quando
levantar-de o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo por o Pai que me enviou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, que acreditaram nele, né? Se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe os judeus, né? Que muitos creram nele, né? Acreditou nele. Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou Jesus. Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então lhe respondeu: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Então, mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Abraão não procedeu assim, né? Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe: nós não somos bastardos, temos um pai, e é Deus. Respondeu Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haver de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem, a minha língua? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois o diabo, Jesus falou, que é o vosso pai, e sereis satisfazê-lo, e quereis satisfazê-lo os desejos, né? Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, diz que o diabo é pai da mentira, viu? Mas porque eu digo a verdade, não acredite em mim. Quem dentre vós me convence de pecado, se vós digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é o de Deus ou as palavras de Deus? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai, e vocês estão me desonrando. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tem demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar minha palavra, não procurar a morte eternamente? És maior do que Abraão, o vosso pai, que morreu? Também os profetas morreram? Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai,
o qual vos dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não os tende conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu-o e regozijou-se. Porventura, pois os judeus, Abraão não tem 50 anos. E já viu Abraão? Ele perguntou. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, eu já existia. Então Jesus já tinha nascido na terra, viu? Já existia. Então pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu dali do templo. Então, Jesus já tinha, né, nascido na terra. Aqui ele está dizendo, ó, antes que Abraão existisse, eu sou, viu? Pois é, acredite nisso, viu? Que Jesus já teve outras vidas na terra, viu? Pois é. Amém? Aleluia, glória a Deus. Se está gostando do meu vídeo, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no canal e dê seu joinha. Eu sou a profetisa Rosa em Carvalho.